te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, a ligar aí no seu smartphone o texto de Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Quero ler com vocês do versículo 1 até o verso de número 17. Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como lhes perdoou o Senhor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é a paz de Cristo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Deus nosso Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo, obrigado por esse lugar, obrigado por esses lugares que nos acompanham nessa noite também. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada uma dessas pessoas presentes aqui. E nós queremos ouvir a Tua voz, continuar a ouvir a Tua voz, queremos discernir a Tua vontade, queremos compreender aquilo que o Senhor quer de nós e queremos seguir em obediência ao Teu Filho Jesus. Que o Senhor venha a renovar a nossa mente nessa noite, que a Tua palavra encontre solo sagrado, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje é a última mensagem dessa série que nós estamos fazendo, que é Reset, repensando a forma de ser igreja. Chegamos à 8ª mensagem, a última mensagem dessa série, e chegamos muito próximo da data que se comemora a Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Esse ano nós vamos completar 503 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero foi lá na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, pregou as suas 95 teses, e aquilo ali foi uma grande revolução. Aquilo ali foi uma grande revolução, uma grande transformação na maneira da igreja se manifestar no mundo. E desde então, várias grandes movimentações, vários grandes movimentos, avivamentos, reformas, tudo tem acontecido, e nós chegamos nesse tempo, 2020. Nós chegamos aqui hoje. E nós fazemos parte dessa tradição cristã protestante, aqui no Brasil e em várias partes do mundo, igreja evangélica,
E como eu disse alguns domingos atrás, às vezes a gente tem um pouco de receio de dizer, olha, eu sou de uma igreja evangélica por conta do que tem sido feito por aí, mas nós não podemos negar a nossa tradição, a nossa origem, que é cristãos protestantes evangélicos. E pensando sobre reforma, pensando sobre tempos pandêmicos, algumas coisas que Deus tem trazido ao meu coração, especialmente na leitura desse texto, é que nós não podemos mais viver da mesma forma como nós vivíamos antes. Gente, eu não sei vocês, mas eu vi muita live nessa pandemia. Eu fiz muita live também, não sei se vocês participaram de live, viram live, mas muitas vezes, muitas perguntas eram repetidas do tipo, você acha que, principalmente perguntas dirigidas a pastores e pastoras, vocês acham que o ser humano vai mudar, que as pessoas vão ficar melhores, e o pessoal muito otimista e tal. Eu tenho assim as minhas dúvidas, mas o fato que eu sei é que nós não podemos continuar vivendo da mesma forma que antes. Há um novo mundo surgindo. Assim como havia um novo mundo surgindo na época da Reforma Protestante, assim como havia um novo mundo surgindo aqui, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Colossos, há um novo mundo surgindo. E nesse novo mundo nós precisamos viver de uma nova forma. E o apóstolo Paulo aqui nesse texto ele aponta para duas maneiras de se viver. A primeira dela é pensando nas coisas do alto. Ele diz aqui, procurem as coisas que são do alto. Se ocupem com aquilo que está no pensamento de Deus, se ocupem com aquilo que ocupa a mente sagrada, perfeita de Deus, o nosso Pai. Se ocupem dessas coisas, pensem nessas coisas, se abasteçam dessas coisas. Então esse é um modo de viver. O outro modo de viver, que ele também aponta aqui nesse texto, é pensar nas coisas do mundo, pensar nas coisas da terra. Ocupar a nossa mente, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos com o que está aqui, com aquilo que nós podemos tocar, com aquilo que nós podemos apalpar. Há essas duas formas de viver. Isso não vai mudar depois da pandemia, vai continuar havendo essas duas formas de viver. E quando há dois caminhos, nós entendemos que há a necessidade de uma escolha. Se nós temos um caminho, duas opções de caminho, nós precisamos escolher qual é o caminho que nós vamos seguir. Se aqui, então, é o caminho de pensar nas coisas do alto ou se é o caminho de pensar nas coisas da terra. E quem pensa nas coisas do alto, diz o apóstolo Paulo, se despiu do velho homem. Trocou a sua roupa, tirou aquela roupa velha, suja. Ele se despiu daquela roupa que trazia a ele a lembrança da sua escravidão no pecado. Então quem pensa nas coisas do alto, se despiu dessa roupa. Agora, quem pensa nas coisas da terra, do mundo, é alguém que não enxerga mais ninguém além de si mesmo. É alguém que não consegue enxergar nada além da sua própria face no espelho. E isso também não vai mudar. Nós vamos continuar nos esbarrando com pessoas assim. O desafio para nós é não sermos essas pessoas. Se nós queremos ser uma igreja que está em constante reforma, nós precisamos nos enquadrar naqueles que pensam nas coisas do alto, que se despiram do velho homem, que abandonaram as coisas do velho homem. De um lado, então, um grupo experimenta da nova vida, o outro grupo permanece escravo do pecado. Um tem a sua vida transformada, reformada, restaurada, e o outro grupo vive como se estivesse soterrado em escombros. Vive preso, vive sufocado, vive com medo, em profunda agonia, desespero. É assim que as pessoas vivem quando elas não estão conseguindo se conectar com as coisas do alto. Eu acho maravilhoso porque, lendo esse texto, me veio a seguinte reflexão. Acompanha comigo a leitura aí, do versículo 5 ao 9. Há alguns adjetivos, alguns termos usados nesse versículo que eu quero fazer a seguinte analogia com vocês. Imagine que há duas cidades, certo? A primeira cidade está descrita no versículo 5 ao 9. E o que há nessa cidade, descrita no versículo 5 ao 9, é a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, e vai falando mais um monte de coisa.
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Tem essa cidade, imagine que tem essa cidade. A poucos quilômetros dali, quase como São Carlos e Ibaté, há uma nova cidade. E nessa cidade, o que acontece ali é o que está descrito do verso 12 ao 14, que diz assim, naquela cidade há pessoas com profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Pessoas que se perdoam, que perdoam umas às outras. A pergunta que eu me fiz é a seguinte: que tipo de cidade eu gostaria de morar? Qual dessas duas cidades eu gostaria de morar? Qual dessas duas cidades eu gostaria de criar raízes, de levar a minha família, de ver a minha filha crescer? Em qual desses lugares? E eu quero te fazer essas perguntas. Quero que você me acompanhe nessas perguntas e nessa reflexão. Uma cidade está em profunda guerra, há entre eles todo tipo de maldade, há entre eles todo tipo de perversidade, todo tipo de pensamento mau, perverso, cruel. E na outra cidade, vive um povo em profunda harmonia. Vive um povo que há entre eles toda a plenitude do amor de Deus. Onde você gostaria de morar? Qual cidade você escolheria? Uma outra pergunta que eu me fiz e eu quero fazer a você: você se parece com a população de qual cidade? Com a cidade que eu estou aqui fazendo essa analogia dos versos 5 ao 9, ou com a cidade dos versos 12 ao 14? Eu sou parecido com um habitante de onde? Da cidade onde as pessoas estão olhando para o alto, ou da cidade onde as pessoas estão presas na terra, presas no caos, presas na agonia? Eu me assemelho com aqueles que vivem de forma egoísta e violenta, ou eu me assemelho com aqueles que vivem com generosidade e pacificidade, com paz, que estão pacificando o mundo? Semelhança eu encontro entre mim e essas pessoas. Aí uma outra pergunta que eu quero te fazer, que eu me fiz também, qual é a roupa que eu tenho vestido a minha alma? Porque o texto fala sobre se despir do velho homem. E o que o texto grego está dizendo aqui é de literalmente jogar a roupa fora e vestir uma nova roupa. Vestir uma roupa limpa. Vestir uma roupa que diz respeito à sua nova condição de vida. E aí eu fiquei me perguntando, que tipo de roupa eu, Ranieri, tenho colocado na minha alma? Que roupa minha alma tem vestido? Do velho homem ou do novo homem? De quem está preocupado com as coisas do alto ou de quem está escravizado com as coisas da terra? Aí eu me lembrei de uma música, e eu não lembro o autor da música, mas a música tinha uma frase maravilhosa. Era o seguinte: o passado é uma roupa velha que já não cabe mais. O passado é uma roupa velha que já não cabe mais. E N.T. Wright vai dizer o seguinte: as roupas novas que o cristão deve vestir têm a ver com a unidade, com toda a comunidade vivendo unida em amor. Então, que roupa eu tenho colocado? Quando eu olho para dentro da minha alma, quando eu me olho no espelho e examino a minha vida, como eu me percebo? Eu fico me fazendo essas perguntas. E aí talvez você deve estar fazendo a seguinte pergunta: o que é que isso tem a ver com a comunidade em reforma? O que é que isso, qual é a conexão que você está fazendo com isso? Que ideia maluca é essa? Aí eu digo para você o seguinte: se nós, quando encontramos com Cristo, experimentamos da conversão, quando nós caminhamos com Ele, nós experimentamos da santificação. Só que a santificação é um processo que só termina quando nós nos encontramos com Ele face a face. Enquanto esse processo não se encerra e não alcança a sua plenitude, nós estamos em reforma. Nós estamos sendo reformados, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo restaurados,
dia a dia, dia após dia, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos restaurado. Então essa é a nossa proximidade com esse fato de sermos uma comunidade em reforma, porque é uma comunidade que quer caminhar com Cristo. E quem caminha com Cristo está se santificando, está se reformando, está se transformando. Ser santificado é estar em constante reforma. E as roupas novas, os novos padrões de comportamento devem ser usados no lugar das velhas roupas. Nós nos despimos das velhas roupas, elas são jogadas fora. Você precisa pertencer ao novo mundo de Deus, a nova criação que é trazida para substituir a velha. Há um novo mundo surgindo. Há uma nova maneira de enxergar a terra, de enxergar as relações. E o que é mais maravilhoso é que o texto bíblico já nos aponta para esse novo mundo, que é a vinda do reino de Deus. Nós não nos transformamos por conta da pandemia, nós nos transformamos pela ação do reino de Deus que nos atinge. Pela ação de Jesus, pela obra do Espírito Santo que está agindo em nossa vida, nos modificando, nos resetando, como nós temos usado nessa série. E nós nos aproximamos de Deus com essa expectativa de sermos transformados, de experimentarmos desse novo mundo, desse reino de Deus, do reino do seu amor, de substituir as nossas roupas, porque a velha roupa está fadada a perecer. O mundo jaz do maligno e o sistema do mundo está fadado ao fracasso. Isso vai virar o caos mesmo. É cada dia pior. Agora, como é que eu e você, como é que nós que estamos seguindo Cristo, sendo transformados por Ele, como é que nós aliviamos esse caos do mundo? Como é que nós diminuímos a potencialidade do caos do mundo? Seguindo Cristo, vendo o que Ele está fazendo, reproduzindo os seus passos, copiando a sua obra. Como o apóstolo Paulo diz, imitando Cristo. Imitando Cristo. Esse é o nosso grande desafio. E essa é também a nossa grande missão. Esta cidade, do versículo 5 ao 9, ela está se afundando em suas próprias ruínas. Quem vive voltado para si está morrendo. Quem vive voltado para si está agonizando e não percebeu. Acha que está buscando a felicidade, acha que está buscando o sucesso, acha que está buscando qualquer outra coisa, mas o que essa pessoa vai encontrar se ela não olhar para as coisas do alto é o abismo. E nós temos que fugir desse abismo. E eu não sei vocês, mas eu, Ranieri, volta e meia eu me vejo flertando com os abismos. Volta e meia eu me percebo querendo conversar em proximidade com o lugar do perigo. E aí o Espírito Santo vem e me diz, Ranieri, olha só, você sabe que você não deve chegar perto desses abismos. Quem anda na beira do abismo corre o risco de cair, se afaste. Então não sei vocês, mas volta e meia eu, que não sou perfeito, eu estou flertando com os abismos. E eu sou lembrado pelo Espírito Santo de que eu tenho que olhar para as coisas do alto, porque se eu olhar para a terra, é abismo. É perecimento, é padecimento, é sofrimento, é caos. É caos. Então, saiamos todos nós, dia a dia, todo tempo, fujamos todos nós desse lugar, dessa comunidade, desses pensamentos que nos aproximam de uma vida completamente distante de Deus e voltada para si. A verdade humana que todos procuram só podem ser encontradas no novo mundo, no reino de Deus. Quando eu digo que há um novo mundo surgindo, não me refiro apenas à pandemia, me refiro à realização do reino de Deus na terra. Jesus disse, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós.
Então, quando nós estamos caminhando na direção do reino, nós não podemos querer fazer isso por atalhos. Nós não podemos querer cortar os caminhos. Nós devemos seguir a jornada que o nosso mestre está propondo, porque nós confiamos de que aquilo que ele nos propõe de fato e de verdade é o melhor para a nossa vida. E não só isso, é aquilo que vai nos transformar na sua semelhança, para que sejamos iguais a ele. Há sempre mais do Evangelho para que eu e você exploremos e possamos descobrir. Sempre, sempre, sempre. Por isso que nós não devemos ir por atalhos, porque há sempre mais do Evangelho para nós descobrirmos. O apóstolo Paulo está aqui descrevendo o novo estilo de vida que pertence àqueles que acharam seu lugar na nova humanidade. Esse novo estilo de vida que o apóstolo Paulo está dizendo é de pessoas que se revestem de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de pessoas que abrem o seu coração para o mundo. São lugares seguros para que as pessoas em agonia, em desespero, para que as pessoas que estão sofrendo encontrem um porto seguro, um abraço, encontrem a presença de Deus através do amor dele. Deus se manifesta no mundo através dos seus filhos, revelando o seu amor pelo mundo através dos seus filhos. Por isso nós devemos nos revestir de bondade, humildade, mansidão, paciência, amor. Revistam-se do amor que é o elo perfeito. Revistam-se do amor que é o elo perfeito. Nesse novo mundo que Cristo é tudo em todos. E é maravilhoso porque nós percebemos nesse texto, quando o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte aqui, no verso, deixa eu achar aqui, verso 11, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro e cita, escravo e livre, homem e mulher, mas Cristo é tudo em todos. Nesse novo mundo não há mais relação hierarquizada. Nesse novo mundo não predominam mais a hierarquização entre um e outro. Todos são um. Todos estão em pé de igualdade, todos estão caminhando junto. Todos são tratados iguais. Não há classes favorecidas, não há classes que têm privilégios, classes privilegiadas. Não, Cristo é tudo em todos. Nós nos relacionamos de uma nova forma. Nesse novo mundo reformado por Jesus, o amor é o cumprimento de toda a lei. O amor é o cumprimento de toda a lei. E nessa comunidade reformada pelo Espírito Santo, não há classes privilegiadas. Cristo é o credo inteiro. Cristo é a vida inteira. Cristo é a lei inteira. Cristo é tudo em todos. E ao chegar no final dessa série de mensagem, as perguntas que eu me fiz e que eu quero compartilhar com vocês em oração, me levaram para a realidade de que tipo de igreja eu quero ser, porque somos igreja do Senhor. Que tipo de discípulo de Jesus eu quero ser? E aí, eu quero orar com você. Quero que nós oremos juntos. Feche os seus olhos, vamos orar. Você que está na sua casa, feche os seus olhos, vamos orar. Sim, Senhor. Qual mundo você quer pertencer? Qual mundo você quer fazer parte? Quais são as roupas que sua alma tem vestido? Qual cidade você quer morar? O que há em você que precisa urgentemente ser reformado, restaurado, resetado? O que há dentro de você? Quando você acorda e olha para o espelho, o que é que você vê que precisa de reforma urgente? Quando você vai se deitar para dormir, o que é que você percebe quando você está ali examinando o seu dia, refletindo sobre o seu dia? O que é que vem à sua mente que precisa urgentemente ser consertado?
Coloque isso diante do Senhor nessa noite. Coloque isso diante do trono de Deus. Com qual comunidade você precisa estar para caminhar rumo à santificação? Que tipo de gente precisa estar perto de você para que você consiga seguir essa jornada de santificação? Seguir essa jornada de buscar se parecer com Cristo. Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, louvamos o Teu nome, que é maravilhoso, é nome sobre todo nome. Senhor, examina o nosso coração, examina o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, cada um de nós tem as suas próprias respostas a essas perguntas. Cada um de nós, aqui nessa sala, aí nessas casas que estão nos assistindo hoje e vão nos assistir em outro tempo que não é agora, cada um de nós tem as suas próprias respostas. Só que todas elas encontram solução, encontram transformação no Senhor. Todas elas encontram cura completa, restauração plena no Senhor, na Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, Paizinho querido, eu quero te pedir, Deus, restaura os nossos corações, reforma os nossos corações, faz-nos olhar para a cidade do reino de Deus, faz-nos olhar para o alto, faz-nos concentrar com aquilo que está no alto, com aquilo que é santo, com aquilo que é puro. Revista-nos, Senhor, de toda bondade, de todo amor, de toda mansidão, de toda generosidade. Afasta-nos, Senhor, dessa vida que nos leva a sermos, por vezes, egoístas, narcisistas. Não nos deixe, Senhor, vivermos voltados só para nós mesmos. Nos livra disso, Senhor. Nos livra disso, Senhor. Nos livra, Senhor. Oh, Deus. Oh, Jesus. Nos livra de acharmos que nós temos que ser os primeiros. Nos livra, Senhor, de nos acharmos que nós temos que estar em evidência, que nós temos que estar em destaque. Nos livra desse desejo de que os outros reconheçam as nossas virtudes, de que os outros nos percebam, de que os outros reconheçam o nosso valor, mas faz-nos enxergar o que o Senhor vê quando nos vê. Faz-nos compreender a maneira amorosa com que o Senhor nos olha, Deus. Imperfeito como somos, frágeis como somos, cheio de necessidade de reforma dentro de nós, o Senhor nos olha com amor. Por isso, Deus, nos afaste dessa vida que nos faz estarmos presos sob o olhar dos outros, sobre o que os outros pensam, sobre o que os outros querem, sobre o que... Não, Senhor, nós queremos servir o Senhor e alcançar esse mundo através do Senhor. Nós queremos agir nas carências do mundo, mas através da Tua direção, Senhor. Nós não queremos agradar as pessoas, nós queremos apresentar o Senhor a todas as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho. Não é sobre agradá-las, é sobre apresentar a verdade transformadora do reino de Deus. Conduze-nos nesse tempo de transformação, conduze-nos nesse novo mundo. Transforma o nosso coração. Transforma o nosso coração, Senhor.
para que nós possamos não somente estar nesse lugar, nesse novo mundo, nessa nova humanidade, mas para que nós consigamos trazer pessoas conosco. Porque se nós viermos sozinhos, nós não estamos nesse novo mundo, nós estamos no nosso próprio mundo. O reino de Deus é um lugar onde o Senhor celebra festa com muita gente, onde o Senhor reparte o pão com muita gente, onde o Senhor celebra a vida com toda a família humana. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, reforma-nos, restaura-nos, reseta essa máquina que por vezes está se relacionando com o pecado como se ele fosse não fosse algo tão perigoso assim. Reseta essa máquina, Senhor, para que nós voltemos a enxergar o Senhor, o Teu reino, a Tua vontade e busquemos a santidade que há em Ti, Pai. Para a glória do Teu nome, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém.